A paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor Carlos Roberto Rodrigues e nesse momento eu quero trazer aqui uma palavra que tem muito a ver com a época em que estamos vivendo, porque essa palavra fala de salvação em Cristo. Aproveitando aí o gancho, o ensejo, em que a lição da escola bíblica vem falando sobre a salvação em Cristo, eu gostaria de deixar como tema salvação só em Cristo. E precisamos nos preparar, todos nós não sabemos o dia nem a hora em que vamos partir desta terra, porque essa é uma realidade, ainda que muitos não gostam de falar sobre a questão da transição nossa, seres humanos aqui nessa terra, mas é uma realidade que a gente precisa meditar. Nós precisamos meditar nisto e não só meditar, precisamos nos preparar. E para nos preparar, precisamos conhecer a palavra do Senhor e saber como aplicar em nossas vidas. Então, o tema proposto, salvação só em Cristo. Então, quero deixar aqui, primeiro, o que significa salvação? Salvação é o ato ou o efeito de salvar. Isso quer dizer remir, tem a ver com redenção, livrar de ruína ou perigo. Nós vemos aqui ainda a origem dessa palavra, que importa muito nós sabermos. Vem do grego soteria ou soteria, que eu vou tratar nesse momento, que é salvar. E a meditação que eu quero deixar para vocês, proposta aqui, está no livro de São João, capítulo 3, do versículo 14 ao 19, que diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, partimos aqui do primeiro versículo, São João 3, versículo 14, que começa nos falando sobre Moisés. A Bíblia nos relata, no capítulo 21 do livro de Números, que houve um determinado período, conforme muitas outras vezes ocorreu, durante a peregrinação do povo de Israel no deserto, quando Deus os tirou do Egito, com destino a Canaã, e durante 40 anos eles peregrinaram no deserto. E houve muitas rebeliões do povo. Numa dessas rebeliões, relatada em Números capítulo 21,
O próprio Jesus faz menção dessa passagem aqui, quando ele diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o povo murmurou no deserto, murmurou contra Deus, murmurou contra Moisés, depois de todas as maravilhas feitas por Deus, no Mar Vermelho e tudo mais, como Deus poderosamente arrancou o povo que estava escravizado no Egito. Milhões de pessoas peregrinando pelo deserto afora. E o povo começou a murmurar, muita murmuração nesse determinado momento, e aquela murmuração não agradou a Deus. E Deus, para punir o povo, para repreender o povo, permitiu que serpentes ardentes no deserto mordesse o povo. E o povo clamou a Moisés, falou a Moisés que estavam passando por essa situação. E Moisés clamou a Deus. E Deus, como é o Deus de amor, é o Deus que corrige, mas que também consola. É o Deus que corrige, mas ele também abençoa o seu povo. E a correção de Deus é sempre para o bem, é sempre para que o povo, para o nosso bem, para todos nós, para que nós venhamos a nos acertar no caminho que é o Senhor Jesus, que é o caminho que vai nos fazer trilhar e sermos abençoados por Deus, e sermos livres, livramento. Então isso é salvação. Salvação se vive a todo momento. Por isso ela pode ser definida também à luz de Apocalipse, capítulo 7, nos diz lá que os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. Então ali nos dá uma ideia de livramento de perigo iminente. E também no Salmo 34, versículo 7, está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e os livra do mal. Então, salvação é livramento. Salvação se vive a todo instante, a todo momento, pela proteção do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, a proteção de Jesus Cristo. Então, qual foi a providência de Deus quando Moisés clamou ao Senhor pelo povo que estava sendo picado pela serpente lá no deserto? Deus ordenou que Moisés levantasse uma serpente de metal ou de bronze, e seria que todo o povo que fosse picado pelas serpentes ardentes olhassem para aquela serpente de metal pendurada numa haste, e ao olhar para aquela serpente de metal, o povo ficaria curado. Sendo assim, um tipo que Deus já estava fazendo naquele momento, apontando para o futuro, em que haveria um futuro em que Deus levantaria Jesus Cristo, para que todos que olhassem para ele, para todos que o aceitassem, fossem salvos, curados da alma, para que o povo pudesse experimentar a salvação em Cristo Jesus. Então daí nós já percebemos o quanto a Bíblia é real e quanto a Bíblia é viva, eficaz, é verdadeira, e ela se cumpre no decorrer dos tempos. E o povo assim fez. O povo ia até aquela serpente, olhava para a serpente, o povo ficava sarado, o povo ficara curado.
E então, Jesus faz menção dessa passagem. E a seguir, ele cita o versículo central da Bíblia em termos proféticos. Porque toda a Bíblia, ela está em torno da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pessoa central das Escrituras. E ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele diz: porque Deus amou. Isto quer dizer, Deus amou e ama o mundo de tal maneira, de tal forma. O grande amor de Deus, o amor ágape, do grego ágape, que se refere ao amor de Deus que é insondável, é infinito e excede todo e qualquer entendimento. Então ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A palavra unigênito é único, para que todo aquele que nele crê não pereça. Isso quer dizer, não morra, mas tenha vida eterna. Então esse morrer não está se referindo simplesmente à morte natural pelo qual todo homem, todos nós, todos os seres humanos, temos que passar por essa morte. Ele está falando sobre a morte espiritual. Então, a grande importância disso, porque isso aí vai definir uma eternidade. A nossa vida aqui neste mundo, nesta terra, é passageira, é efêmera, é transitória. Porém, nós temos um espírito que é eterno. E a Bíblia nos diz que esse espírito tem sede de Deus. Esse espírito é que é o verdadeiro eu do homem. Esse espírito é que é o verdadeiro eu. Por quê? Porque esse corpo passa. Esse corpo, ele vai do pó vieste, para o pó voltarás. Assim como está lá escrito em Gênesis. Porém, o Espírito é eterno. Não é? Quando Deus soprou sobre o homem o fôlego de vida, quando ele criou o primeiro homem, e ele fez alma vivente. Então, está se falando aqui de uma eternidade. Jesus também estava falando para o povo, para que o povo entendesse, para que o povo compreendesse que ele era o Salvador. Que ele é o Salvador, visto que a palavra, ela percorre aí pelos séculos dos séculos até o final dos tempos, porque Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então precisamos estar atentos às Escrituras, porque as Escrituras estão se cumprindo. Estamos aí vivendo um cumprimento muito forte, um sinal muito forte do cumprimento das Escrituras, aonde nós vemos aí o mundo, de uma forma geral, se encontra aí em desespero, se encontra aí numa grande provação diante dessa grande pandemia que está aí assolando o mundo, levando muitas pessoas à morte. E daí é importante que nós que conhecemos a Cristo aceleremos esta obra de evangelização, essa obra de conscientização de que é necessário o homem, isso quer dizer o homem, a mulher também, todos procurarem se voltar para Cristo enquanto há tempo, porque enquanto há vida, há esperança. Então ele prossegue aqui dizendo, para que enviou seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo,
Então o projeto de Deus não é condenar ninguém. O projeto de Deus é salvar. A Bíblia diz que ele veio para salvar os pecadores. A Bíblia diz que ele não veio para os sãos ou os saudáveis, mas ele veio para os doentes. Mas é necessário se achegar para ele. É necessário abraçar a graça de Deus, abraçar a palavra de Deus. Então ele prossegue dizendo: quem crê nele não é condenado. Aleluia! Então qual o segredo de não ser condenado? É crer no Filho de Deus. É crer na palavra do Senhor. Esse crer aí no original, ele já está ligado a obedecer. Obedecer à palavra do Senhor. Em São Mateus capítulo 11, ali no versículo 28 em diante, ele diz, o Senhor Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jugo é acompanhamento. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave. O meu acompanhamento de Jesus é suave e o meu fardo é leve. Porém, o jugo do pecado é pesado, porque o pecado escraviza o homem, o pecado escraviza a mulher. Então, somente Jesus pode libertar o homem do pecado. O homem, pelas suas forças, ele não consegue se libertar do pecado, porque a sua natureza está contaminada. Porque a Bíblia diz que assim como veio o pecado através de um homem chamado Adão, através do pecado veio a morte. E por isso a morte passou a todos os homens. E é por isso que em Romanos capítulo 3, versículo 23, nos diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então todo ser humano está incluído nesse contexto. Herdamos de Adão o pecado. Mas, porém, todavia, Romanos 3, 23, prosseguindo ainda, ele diz assim: porém, sendo gratuitamente, isso quer dizer de graça, justificados, isso quer dizer se tornar justo, tornado justo através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus nos declara justo, porque para isso ele derramou o seu sangue, ele se sacrificou por mim e por você. E a Bíblia nos diz em 1 João capítulo 1, versículo 7, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então seja inteligente, seja esperto, reconheça Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, e todos nós estaremos livres da condenação é esta. Porque prosseguindo aqui o versículo, o texto proposto aqui como meditação, diz assim: quem crê nele não é condenado. E ele prossegue: mas quem não crê já está condenado. Então nós vemos aí a gravidade da pessoa não crer na pessoa de Jesus Cristo. O próprio Jesus declarou que já está condenado. Então, Romanos capítulo 1 nos diz que por causa das coisas criadas, do universo, do mundo, tudo que foi criado, somente nisso, a epístola de Paulo aos Romanos está dizendo que o homem fica indesculpável diante de Deus, de não querer reconhecer
que existe um Criador, que criou todas as coisas. Porque Deus jamais iria criar o homem, para que não tivesse condição de o reconhecer. Visto que assim como, olha só, como a comparação importante, a Bíblia fala sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Está lá em Gênesis, capítulo 1, lá pelo versículo 26. E ele fez o homem corpo, alma e espírito. Nós não vou explanar essa questão nesse momento, só para a gente ter uma ideia. Mas eu estarei posteriormente ainda fazendo uma live explicando essa questão da Trindade e essa questão também do homem, corpo, alma e espírito, que é corpo, que é alma, que é espírito. Qual a diferença, né? O que é essa tricotomia que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança? Então, se formos citar aqui, teria muita coisa nesse sentido para falar. Mas vamos prosseguir aqui. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? A luz é Jesus. São João capítulo 8, versículo 12, nos fala dessa luz que é Jesus. E muitos outros versículos cita Jesus como a luz do mundo. Tá? Ali está escrito, São João 8,12. Eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas. Isso quer dizer, não andará escravizado pelo pecado. Trevas significa pecado. Mas terá a luz desta vida. Aleluia. E essa luz é Cristo. Essa luz é Jesus. E ele prossegue dizendo que então esta é a condenação. A luz veio ao mundo. E os homens, porém os homens, amaram mais as trevas do que a luz. Então isso quer dizer, o homem, mulher, né? Também, né? De uma forma em geral, o ser humano, o homem ser humano, ele sempre teve uma tendência para o pecado. Porém, Deus, desde o início, proveu o escape, proveu a palavra do Senhor. Ele mesmo proveu para Adão, na primeira vez que Adão e Eva pecaram. E depois, com o decorrer dos tempos, ele foi levantando pessoas, profetas, homens, mulheres, no Antigo Testamento, para transmitir a palavra de Deus ao seu povo. Então Deus nunca deixou o homem desamparado. Mas por causa do livre-arbítrio, da livre escolha, essa livre escolha, esse livre-arbítrio, tem levado muita gente para a condenação. Por quê? Porque Deus deixa que o homem escolha, que a pessoa escolha. Ele diz lá, nos livros lá do Pentateuco, Deuteronômio, né? Ele diz lá, eis que eu ponho diante de ti o céu e a terra, a perdição e a salvação. Escolha, pois, a salvação para que vivas. Então é uma escolha. Ser salvo, ter vida eterna, é uma escolha nossa. Ele prossegue dizendo que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então, assim como já naquela época a obra dos homens era mais, poucos se voltavam para Deus, assim está também nos nossos dias. Poucas pessoas dão crédito à palavra de Deus, dão crédito à palavra do Senhor. Isaías 53, ele diz, quem deu crédito
a nossa pregação. E a quem se manifestou o braço do Senhor, isso quer dizer, e a quem se manifestou o poder do Senhor, a quem se manifestou o socorro do Senhor. Então Deus quer socorrer o ser humano, porque de tudo que Deus criou com a palavra. Nós lemos ali no princípio da criação, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a forma era sem forma e vazia, e disse Deus, e começou Deus ali a criar, haja céu, haja terra, né? Haja firmamento, haja os mares, e foi criando o universo, o sol, a lua, as estrelas, e foi criando tudo. Criou os animais, tudo foi criado por Deus. Mas quando chegou no homem, foi diferente. Ele simplesmente não criou com a palavra, ele não chamou a existência simplesmente pela palavra, haja, ele não fez isso. A Bíblia diz que do pó da terra, ele criou o homem. Ele fez lá um boneco de barro e soprou sobre esse boneco e deu vida. E o homem se tornou alma vivente. Então, de tudo que Deus criou, o que Deus mais amou foi o homem. E o que ele mais ama é o homem. E ele deseja que o homem seja salvo. Por quê? Ele diz, Paulo nos diz lá em uma das suas epístolas, ele diz lá o seguinte, que Deus não tem prazer em que o homem pereça, mas ele quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então ele diz aqui, porque as suas obras eram más. Mas se o homem se voltar para Deus e pedir perdão a Deus, e se humilhar diante de Deus, reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, o homem terá o perdão dos pecados. Ele terá a vida eterna. Então, que o Senhor possa te abençoar. Que você possa meditar nessa palavra. Que essa palavra não é uma palavra de homem. Não é uma palavra morta. Ela é uma palavra viva e eficaz. Escrito lá na palavra do Senhor, que ela é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ela é viva porque o Espírito de Deus se move através dessa palavra, que é vida. E Jesus ainda diz, as minhas palavras são espírito e vida. Então você quer ser feliz, você quer ser vivificado pelo Espírito Santo de Deus, você quer mudar de vida, você quer ser uma nova criatura em Cristo Jesus, receba esta palavra e receba vida, receba paz, receba alegria, receba o que Deus tem de melhor para nós, para o ser humano, que de tudo de bom que ele tem a vida eterna para todos nós. E as demais coisas são consequências aqui nesta terra, as coisas que tanto o nosso coração deseja. E Deus conhece teu coração, Deus nos conhece, e Ele se apraz em fazer o melhor para todos nós. Amém? Eu vou fazer uma oração nesse momento, amém? Para encerrar essa live. Glorioso, bendito, eterno, Deus Todo-Poderoso. Senhor, eis aí a tua palavra, Pai. Essa palavra
de salvação só em Cristo. Sabemos, Pai, que está escrito, Pai, aleluia, em 1 Timóteo capítulo 2, que há um só Deus, um só mediador entre Cristo, entre Deus e o homem, e é Jesus Cristo, homem, que se fez carne e habitou entre nós. Ó Pai Santo, Deus de poder, vai de encontro às vidas, Pai, que a palavra encontra acolhimento, encontre guarida nos corações, Senhor, e que através da palavra haja libertação, haja salvação, haja renovo espiritual, para que possamos desfrutar das bênçãos do Evangelho, da palavra do Senhor, aqui nesta terra e no porvir, principalmente a vida eterna em Cristo Jesus. Então, que o Senhor possa te abençoar poderosamente, você, toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.